Zagallo estava na fundação do Maracanã, de farda do Exército Brasileiro, da cabeça aos pés. Você era recruta? Eu era recruta, servi o Exército em 1950 na Polícia do Exército, na PE. Quer dizer que você viu a construção do Maracanã desde o começo? O que tinha ali antes? Vi. Antes do madeiramento, porque já estava no final de construção, eu vi, primeiro, o Derby Clube, onde as colcheiras dos cavalos ficavam. Ali foi destruído porque o Maracanã foi feito ali. E eu, garoto, jogava minhas peladas de rua e tive a felicidade de, no derby, jogar a minha pelada. Botamos 2 pedras de cada lado, como o garoto jogava. Mas garoto o quê? De que idade? Eu tinha o quê? 14 anos, 13, 12 anos. Então eu tive a felicidade de ir no Maracanã vendo a construção do Maracanã. Então eu olhava para aquilo ali e disse assim, meu Deus do céu, que mundo é esse que está surgindo aqui? Porque era aquele anel todo, eu nunca vi. Estádio que eu tinha visto era Laranjeiras, São Januário, América, todos pequenos. Eu digo, como que isso aqui vai ficar cheio? Fale um pouco dessa luta do Mário Filho, das batalhas, das dificuldades que ele enfrentou na época para convencer a municipalidade a construir o Maracanã. Fale um pouco do clima que existia naquele momento, por favor. Olha, o Mário Filho tinha 2 jornais em que ele dirigia a parte esportiva. O Globo e o Jornal dos Esportes, do qual ele era até o proprietário. E então, por esses 2 jornais de grande força, o Globo mantém essa força, o Jornal dos Esportes caiu um pouco, mas na verdade era uma grande força também. E com esses 2 jornais ele fez o movimento para a construção do Maracanã. Em 1946 seria uma data adequada para a Copa do Mundo, aliás, dentro do calendário, porque a Copa do Mundo última antes da guerra foi a de 1938. Teria que ser realizada em 42, mas não pôde ser realizada em função de que a guerra estava em pleno andamento, e em 46, porque era muito em cima do término dessa guerra. Então a FIFA procurou fazer a Copa em 1950 e entregou ao Brasil, dentro daquela expressão popular, toma que o filho é teu, que só o Brasil podia realizar. E o Brasil já respondeu a esse desafio com o maior estado do mundo, construiu o Maracanã. E para a construção, houve uma luta muito grande. Imagine você que o líder contra a construção do Maracanã era precisamente o maior tribuno daquele tempo, nada mais, nada menos do que o jornalista e vereador Carlos Lacerda. Ele jogou as armas todas contra a construção do estádio, porque politicamente quem ia colher frutos favoráveis seria evidentemente o prefeito Ângelo Mendes de Moraes, que era posicionista, não era oposicionista, que era um dos alvos do Lacerda nas suas campanhas políticas. E houve uma luta pelos jornais, pelo rádio. E eu me lembro que o Mário Filho enfrentou com bravura com seus artigos inflamados e muito bons. E o Ângelo Mendes de Moraes também bateu o pé e disse, vai ser construído. Pegou o peão na unha, como se diz, e resolveu fazer o estádio.
Mas o fato concreto é que, praticamente, nós inauguramos o Maracanã com a tragédia. Quer dizer, ocorreram jogos antes, mas eu queria então que você falasse da derrota do Brasil no Maracanã, na Copa de 50 para o Uruguai. Parece que o estádio estava estigmatizado. Por quê? Porque perdeu a decisão da Copa do Mundo. Uma decisão que tinha o Brasil como franco favorito. Por quê? Porque a diferença de atuação no quadrangular final entre as seleções do Brasil e do Uruguai foi muito grande. O Brasil inteiramente superior. 7-1 num adversário em que eles ganharam de 3-2, a Suécia. 6-1 num adversário em que eles empataram. Com quem eles empataram? A Espanha. E nós metemos 7-1 e 6-1. Que prova maior do que essa de que éramos superiores? Aí entramos em campo. Não sei, eu acho que talvez tenha ocorrido ali um grande equívoco do Brasil achar que a Copa já estava ganha. Isso é muito comum no futebol, você comemorar de véspera. Ganhar de véspera. Ninguém ganha de véspera. Né? Mas existiu, pouca gente fala nisso, um fato, nessa final de 50, muito pouca gente fala nisso, que é importante falar sobre isso. Havia uma preocupação extrema da gente mostrar para os estrangeiros, né, que o Brasil não era um país do terceiro mundo, embora fosse, né? Que o Brasil era um país civilizado, aquela preocupação em agradar os estrangeiros e mostrar que o Brasil era um país civilizado. Isso passou para dentro do campo. Flávio Costa passou o tempo inteiro dizendo para os jogadores, vamos manter a disciplina, se tivermos que ganhar, vamos ganhar na bola. Não quero violência, né? Não temos que ganhar de qualquer maneira, nós vamos ganhar no futebol. E ele falou isso para os jogadores, ele insistiu tanto com isso, na cabeça dos jogadores, que acabou ocorrendo o seguinte, o segundo gol do Uruguai, Júlio Pérez mata a bola, é um 2 em 1, e lança a bola para Guiga, Guiga corre na frente de Bigode e faz o gol. Se fosse no futebol de hoje, o Bigode tinha dado uma rasteira no Guiga, ele não teria marcado o gol. Eu me recordo que eu fui descrevendo o lance normalmente. Bola com Giga, driblou o Bigode aplica um carrinho, ele passa por cima de Bigode, vai até a linha de fundo e chutou. Gol do Uruguai, normal. Aí eu senti que o Brasil estava perdendo a Copa do Mundo. E fiz uma inflexão de pergunta para mim mesmo. Gol do Uruguai? Sim, senhores, gol do Uruguai. Foi uma desolação total. O estádio passou a ser, digamos, uma panela de soluços, de choro. Uma coisa impressionante. E aquele silêncio que se podia ouvir.